Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um dos atores mais importantes para a proclamação da República do Brasil. O Brasil se tornou república em 1889 e um dos elementos mais importantes para que a proclamação da República acontecesse foi a força dos paulistas. De fato, os paulistas sempre foram muito interessados em ter uma maior representação política e também buscar maior representação política devido ao grande poder econômico que eles sempre representaram no Brasil. Bom, a gente vai buscar essa origem do poder dos paulistas principalmente no café, ao longo do século XIX. O Brasil, ao longo principalmente da segunda metade do século XIX, se transformou no principal produtor de café do planeta Terra. De acordo com alguns cálculos elaborados e expostos pelo historiador Boris Fausto, os paulistas no Brasil eram os principais produtores de café do mundo e não apenas do Brasil. O fato é que o Brasil, no final do século XIX, por exemplo, chegou a representar mais de 70% da produção internacional de café. Então o poder desses homens, os chamados barões do café, não era pouca coisa, era muito importante. Portanto, é muito fundamental que nós consideremos o poder dos paulistas no jogo da proclamação da República, que na verdade não acabou acontecendo por causa de apenas uma força. Muitas vezes nós temos o costume, até errado, de enxergar a história de uma maneira simplificada. A gente sempre busca o grande causador, aquele que foi o grande transformador e que fez tudo acontecer. Por exemplo, quando a gente estuda a abolição da escravidão, a gente costuma ficar muito preocupado sobre quem que gerou a abolição da escravidão. Então, a gente, na hora de olhar a escravidão e a sua abolição, a gente vai logo para a figura da princesa Isabel. Mas a história vem nos mostrando, a historiografia recente, que não é bem assim. A história é bem mais complexa. A história não pode ser reduzida à ação de apenas alguns indivíduos determinados. É o caso aqui da proclamação da República. De fato, é muito interessante a gente entender a proclamação da República como um fenômeno que envolve vários fatores. E aqui eu não vou falar de todos esses fatores. Eu vou falar especificamente da força dos paulistas. Veja que coisa mais curiosa. Os paulistas, eles foram muito importantes para a proclamação da República no Brasil. Em 1870, eles se juntaram ao movimento republicano. Não é à toa que em 1873 os paulistas fundaram o Partido Republicano Paulista. Então, de fato, eles eram muito importantes. Mas por que os paulistas queriam a proclamação da República se eles eram os grandes beneficiados com a monarquia? Afinal, os paulistas eram os homens mais ricos, dos mais ricos daqueles que produziam café no mundo. Não é à toa que eles eram chamados os barões de café, tinham representatividade política, tinham um poder infraestrutural muito grande. E aí, a história às vezes prega uma peça, parece uma espécie de ilusão interpretativa. A gente fala, poxa, mas não faz sentido os paulistas, que acabavam sendo os mais beneficiados pela grande exportação de café, que era financiada pela monarquia, agora quererem ser republicanos. Eu que te pergunto, por que os paulistas acabaram se voltando contra a monarquia? Por que os paulistas, sobretudo na década de 1870, acabaram de fato financiando o próprio movimento republicano, que lá na frente, em 1889, resultou de fato na proclamação da República? Isso é muito interessante porque a história é uma ciência e nós precisamos, portanto, de investigar essas causas. E aqui eu não vou falar para você todas as causas, aqui eu não vou explicar para você tudo. Eu vou explicar alguns dos motivos que de fato levaram os paulistas a se organizarem contra a monarquia. Bom, um dos principais motivos, de fato, é que os paulistas acabavam financiando praticamente tudo no que diz respeito à infraestrutura. Eles eram grandes financiadores da construção das estradas de ferro, por exemplo. Os paulistas foram importantíssimos no financiamento da construção de estradas de ferro. E as estradas de ferro são importantíssimas para a exportação de café. Então já anote aí, fator número 1.
o fator de fato da construção, do financiamento de uma infraestrutura que permitisse de fato o Brasil ser um grande produtor e exportador de café. Veja que para você produzir café não é apenas a questão do plantio. Para você ser um vendedor internacional de café, você precisa de contar com uma vasta infraestrutura. E os paulistas foram, pelo menos em São Paulo, os grandes financiadores dessa estrutura. Houve ajuda governamental? Claro, com certeza, mas não apenas isso. Os paulistas acabaram, portanto, sendo muito importantes financiadores dessa infraestrutura. Os paulistas também financiavam a transição da mão de obra escrava para a chamada mão de obra imigrante, pelo menos na realidade de São Paulo. É verdade que o governo central, o governo monárquico, estava muito interessado, de fato, no financiamento da vinda de imigrantes. Mas os paulistas ainda assim se sentiam solitários e isolados, e eram eles que acabavam realizando os grandes financiamentos para a vinda de imigrantes. Ah, mas por que tinha que se financiar a vinda de imigrantes? Principalmente de portugueses, italianos, principalmente de alemães? Porque, de fato, já ficava muito claro para a elite branca brasileira que uma hora ou outra a escravidão ia acabar. Uma série de leis, que eu não vou citar agora para não complexificar, já estavam em andamento. Leis que já estavam deixando muito claro que, de fato, a escravidão uma hora ou outra ia acabar. Como é o caso da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, só para citar uma, que de fato proibiu o tráfico internacional de escravos. E a partir daí ficava muito claro que uma hora ou outra o Brasil ia ter que acabar com a escravidão. Ora, bolas e pelotas! Quem era a principal mão de obra que financiava a produção de café no Brasil? Era a mão de obra escrava. Então os paulistas se viram meio pressionados, os paulistas se viram na necessidade muito intensa de começar a se movimentar para uma hora ou outra vai acabar a escravidão, eu tenho que financiar um substituto. O substituto era o imigrante. E os paulistas foram os grandes financiadores desses imigrantes, da vinda desses imigrantes, da parceria com esses imigrantes, e se sentiram isolados nesse financiamento em relação à participação da monarquia. Um outro fator que acabou ajudando bastante os paulistas a se aderirem mais à causa federalista e principalmente à causa da República era, de fato, a pouca participação ou menor representatividade política na própria composição do governo. O historiador, mais uma vez cito ele, o Boris Fausto, acaba nos mostrando que, de fato, a composição dos ministérios, ou seja, os ministros, o ministro das Relações Exteriores da época, o ministro da Segurança da época, por exemplo, apenas dando um exemplo, os ministros que compunham o governo não eram de maioria paulista. Eles vinham de Pernambuco, da Bahia, de Minas Gerais, mas a maioria não era paulista. E de fato os paulistas se enxergavam menos representados politicamente do que aquilo que gostariam. Então em São Paulo acabou, nas últimas décadas do século XIX, vindo um grande interesse, acabou surgindo uma grande força pela República. Inclusive, entre eles tinham separatistas. Alguns de São Paulo queriam fazer com que São Paulo fosse um país. Não eram a maioria, mas eram uma força importante. A gente vê que até hoje, no estado de São Paulo, temos pessoas que são a favor, de fato, da separação de São Paulo do Brasil até os dias de hoje. Até hoje existem aqueles que são separatistas em São Paulo. Então perceba como é interessante esse movimento do passado até o presente. Muito bem. Então são esses um dos principais fatores que fizeram os paulistas se apegarem à causa republicana. Eu não estou satisfeito com a monarquia, pensava o paulista. Porque, de fato, se você entender, eles se sentiam meio isolados financeiramente, nos recursos que eles precisavam de ter para, de fato, serem tão produtores de café como eram, tão grandes produtores de café como eram, e também se sentiam isolados no caso da política. É claro que tem muitos outros fatores, é claro que a história é muito mais complexa que isso. Mas aqui eu quero te dar um desenho geral do porquê que os paulistas acabaram de fato se alinhando mais à causa republicana.
E essa força paulista vai ser muito importante. Além da causa republicana, eles eram grandes defensores da questão federalista. Ou seja, eu quero mais autonomia para o meu estado. Que todos os estados sejam mais autônomos do governo central. Que todos os estados sejam mais autônomos em relação à monarquia. Eles eram, portanto, além de muito apegados à república, muito apegados à federação, à ideia do modelo federalista. Mas aqui, para a gente finalizar, é bom pontuar que o movimento paulista em relação à proclamação da república não, portanto, era de fato diretamente conectado com a participação do povo na política. Não é que os paulistas, de fato, queriam um país necessariamente mais, aos nossos olhos de hoje, democrático. A gente não pode praticar o que chamamos de anacronismo. Você sabe o que é o anacronismo? Olhar para o passado com os olhares de hoje. Olhar para o passado com os valores atuais. Quando eu falo em proclamação da República, poxa, parece que é algo muito bom, parece que é algo para o povo, é algo republicano, é muito legal. Calma, cuidado! Proclamação da República para os paulistas passava principalmente por esses dois fatores que eu citei, e não necessariamente em melhorar a vida do grande povo, em aumentar a participação desse povo na política, muito menos falar do que falamos hoje, por exemplo, como direitos humanos. Isso não passava pelas principais pautas de discussão. Tá legal? Muito bem. O papel dos paulistas, então, portanto, é muito interessante e importante para dar um gás muito fundamental ao que aconteceu, a proclamação da República. Afinal, eles eram um dos homens mais ricos do Brasil e estavam a favor, então, da República.